Olá pessoal, vamos continuar então o nosso estudo da trigonometria na circunferência. Estamos falando de arcos com mais de uma volta e como é que nós representamos, como é que nós expressamos, né, esse conjunto de arcos que tem a mesma extremidade. Então a gente já viu na aula anterior, tanto é que eu estou aqui com a exposição do vídeo anterior, e nós vimos o que são arcos côngruos. Então são arcos côngruos, pessoal. São arcos que têm a mesma extremidade. Então veja, esse aqui é o desenho que representa aquele cilindro, né? Aquela peça circular que eu iniciei, que eu utilizei para iniciar esse estudo. Eu peguei essa peça como uma situação problema, ok? Então aqui está ela. Então, por exemplo, né? Vamos imaginar que um arco tem origem aqui, extremidade aqui. Então, estiquei um barbante aqui, então o barbante determinou esse arco aqui. Eu deduzi, esse arco aqui, por exemplo, tem 45 graus, certo? Então, isso aqui é um arco que tem extremidade aqui nesse ponto aqui, que é o que eu indiquei por 45 graus. Ou seja, aqui está meu ponto A, aqui está meu ponto P, determinando, portanto, o arco AP, certo? E aí eu peguei e dei várias voltas, e cada volta que eu dou neste círculo, ou nessa circunferência aqui, cada volta eu estou acrescentando 360 graus. Bom, a gente fez isso no vídeo anterior. Então, aqui seria o meu ponto de origem e aqui o meu ponto P. Então, naquele exemplo, esse arco aqui eu joguei, certo? Coloquei uma medida para ele, disse que ele mede 45 graus. E aí, a gente verificou que eu não tenho só um arco com extremidade no ponto 45. Eu tenho uma infinidade. Basta ir acrescentando voltas. Tá? Então, todo arco tem início aqui. Ó. Então, eu pego um arco, dou uma volta completa, faço esse P saindo daqui, dando uma volta completa. Na hora que ele chegou aqui, ele completou o ciclo. Portanto, ele determinou um arco de 360 graus, mas eu quero que ele pare aqui. Aí tem que somar 45. Aí fiz tudo isso no vídeo anterior, ok? Então, por exemplo, ó, 45 mais 360, também daqui, ó. Aí eu mudei um pouquinho, ó, 360 mais 45, dá na mesma, né, pessoal? Ó, 360 mais 360 mais 45, significa uma volta completa, outra volta completa, e andou mais 45, caiu lá no ponto P. Então, todos esses arcos aqui, ó, 45, 405, 765, 1485, todos eles são arcos côngruos, porque tem a mesma extremidade, ok? O que eu fiz com ele? Dei uma quantidade de volta, né, um número de volta, e sempre somei 45. Porque a volta ela termina aqui. Quando eu somo 45, ela cai aqui. Tudo bem? Bom, então esse conjunto de arcos côngruos, todos os arcos que têm extremidade aqui, forma, portanto, um arco trigonométrico. Então, um arco trigonométrico tem infinitas medidas. A gente chama de infinitas determinações. Lembrando, pessoal, esse arco aqui, ó, esse aqui é a primeira determinação positiva. Positiva porque eu estou no sentido anti-horário. Esse daqui está na sua segunda determinação positiva. Tá? Esse daqui está na quinta determinação. Por quê? Ó? 1, 2, 3, 4 voltas completa, aí andou mais 45. Então, ele entrou na quinta determinação. Então, é a quinta determinação positiva de um arco, que é o arco trigonométrico. Ok? Então, o arco trigonométrico, eu não consigo representar ele por um número. Né? Como aqui, ó, 1485. Isso aí é uma das determinações dele. A gente usa uma expressão geral para representar um arco trigonométrico. O que é uma expressão geral? É uma sentença matemática que expressa a medida desse arco trigonométrico. Então, aqui, né, eu fiz tudo isso na aula passada. Então, x está representando uma determinação qualquer, uma medida qualquer desse arco. N vezes 360 significa N é o número de voltas. Tá? Porque N vezes 360, então N significa que eu
que esse n está multiplicando 360. 360 não é uma volta, então n vezes 360 são n voltas, concorda? Mais 45, que é a primeira determinação. Então, quando eu faço isso daqui, estou calculando uma determinação desse arco. Que arco? O arco que tem extremidade aqui no 45, que tem a primeira determinação 45. Aí eu terminei a aula assim. Então, vamos supor que o n vale 15. Significa que eu estou dando quantas voltas? 15 voltas. Então, quanto que ficaria esse x? Qual seria o valor desse x? Qual seria uma determinação desse arco? Então, x vai ser igual a quê? 15 vezes 360 mais 45 graus. Ok? Aí você vai fazer a conta, óbvio. Então, vai ficar 360 vezes 15. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 30, vão 3. 5 vezes 3, 15. Com 3, 18. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 3, 3. Somando, portanto, vai dar 5.400. Aí eu somo com 45. Então, mais 45 aqui. Então, vai ficar 5, 4, 4, 5. Portanto, deu 5.445 graus. Tá? Então, o que significa isso aqui? Isso aqui é uma das determinações do arco que tem extremidade no ponto P. É um outro arco que tem extremidade no ponto P. Digamos, não é um outro arco, né? É uma outra medida desse arco que tem extremidade no ponto P. Tudo bem? Tá? Então, 5.445. Então, esse arco aqui, ele tem quantas voltas? 15 voltas. Então, em qual determinação ele está? Ele está na 16ª determinação. Isso aqui é a 16ª determinação do arco trigonométrico, cuja expressão geral é isso aqui. Então, isso aqui é 16ª determinação. Professor, por que não é a 15ª? Não é a 15ª, pessoal, porque eu peguei o 360 e multipliquei por 15. Então, significa que para eu chegar nessa medida aqui, eu tive que dar 15 voltas na circunferência. Porém, não parou aí. Ele entrou, ele somou mais 45. Ele entrou na 16ª. Ele tem 15 voltas completas, mas ele avançou. Ele entrou na próxima determinação. Então, em qual determinação ele está? 16ª determinação. Tudo bem? Tranquilo? Ok, pessoal. Agora veja o seguinte. Essa daqui é a expressão geral de um arco que tem na primeira determinação 45 graus. Mas a primeira determinação é sempre 45 graus? Não. A primeira determinação é qualquer medida que está na primeira volta. Pode ser qualquer medida. Entenderam a ideia? A primeira determinação é um arco. A primeira determinação de um arco é um arco cuja a sua medida está ainda na primeira volta. Chama-se primeira determinação. Ok? Muito bem. Vamos supor, então, que... Deixa eu pegar aqui mais uma folha. Então, como que eu escrevo a expressão geral de um arco trigonométrico qualquer? Certo? Como é que eu escrevo a expressão geral de um arco trigonométrico qualquer? Aquele exemplo que eu coloquei não é de um arco trigonométrico qualquer. É de um arco trigonométrico cuja primeira determinação é 45. Mas pode ser 46, pode ser 30, pode ser 210, pode ser 230, pode ser qualquer valor, a primeira determinação. Então, como é que eu generalizo isso? Vamos lá? Então, eu vou fazer o seguinte, para vocês entenderem como que eu faço essa generalização. Ok? Vou fazer aqui. Então, vamos lá. Expressão geral de um arco trigonométrico. Ou seja, como é que eu escrevo um arco trigonométrico, certo? Então, vamos lá? Eu vou desenhar a circunferência trigonométrica, faz de conta. Então, aqui tem o meu ciclo, minha circunferência, né, o eixo vertical,
o eixo horizontal, claro que não vai ficar perfeito, tudo bem? Sabemos que todos os arcos têm medida aqui, tá? Desculpa, todos os arcos têm origem nesse ponto que ele chama de A. E aí, se eu colocar o ponto P aqui, chegou a dar uma volta? Não, então isso aí seria a primeira determinação. Se eu colocar meu ponto P aqui, mesma coisa. Se eu colocar meu ponto P aqui, mesma coisa. Vou colocar aqui, certo? Ó, vou colocar o ponto P aqui. Então, esse aqui é o meu arco AP. Ó. Essa aqui é a primeira determinação de um arco trigonométrico que tem extremidade nesse ponto aqui, certo? Vou fazer o seguinte. Esse arco aqui tem a medida desse ângulo aqui. Eu vou chamar essa medida aqui de x. Portanto, esse arco aqui mede quanto? X. Que lá no exemplo anterior era 45. Tudo bem? Só que esse x, pessoal, não vai ter só uma medida que tem extremidade aqui. São infinitas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar isso aqui de x0. Ah, então esse aqui é x0. O que significa x0? Primeira determinação positiva de um arco. x0, como se fosse posição inicial, como você utiliza em física, certo? É a posição inicial, é a primeira determinação de um arco. Qual determinação? Quanto que ele mede? AP. Então, essa aqui é a primeira determinação dele. Então, esse aqui vai ser a primeira determinação positiva de um arco trigonométrico, ok? Então, vai ser a primeira x0, tá? E x vai ser cada uma das determinações. x0 é a primeira, tá? X vai ser cada uma das determinações. Então, como é que eu calculo cada uma das determinações? Só ir acrescentando volta. Tá? Então, eu pego um outro arco, uma outra medida. Começa aqui, dá uma volta completa, mas para aqui. Esse arco tem uma volta a mais do que esse primeiro que eu falei que mede x0. De novo, x0 significa a primeira determinação. Como que eu escreveria esse segundo arco? Então, ficaria x igual... Não deu uma volta? Então, seria 360 mais o x0, que é a primeira determinação. Uma volta, 360. E se eu der mais uma volta? Uma volta completa, mais outra volta completa. Então, vai ser o quê? 2 vezes o 360. Mas eu quero chegar aqui, então, mais o x0. Tudo bem? Se eu quiser dar 3 voltas, então eu vou achar uma outra medida para esse arco. E cada medida eu estou chamando de x. Então, aí x vai ser 3 vezes 360 mais x0. x0 é a primeira determinação. E assim por diante, pessoal. Então, como que fica a expressão geral para várias voltas? Então, x vai ser igual a 3 é o número de volta. Então, n vezes 360 mais x0. É esta a expressão geral de um arco trigonométrico. Uma quantidade de volta mais a primeira determinação. Certo, pessoal? Então, n representa número de voltas completas, ok? Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Claro, né, pessoal? Quando eu pego n e multiplico por 360, então n é o número de voltas. 5 voltas, 5 vezes 360. 10 voltas, 10 vezes 360. Então, eu estou achando infinitos valores, infinitas medidas para esse arco que tem extremidade aqui no ponto P. Tudo bem? Ok? Bom, e se esse ponto P estiver aqui? Mesma coisa, pessoal. E se ele estiver aqui? Mesma coisa, tá? Então, vamos lá, vamos ver um exemplo aqui, ó. Exemplo. Ah, vou pegar aqui, ó. Escrever a expressão geral do arco cuja primeira
determinação positiva é 210 graus. Pronto. Escrever a expressão geral do arco cuja primeira determinação positiva é 210 graus. Expressão geral. Então, uma expressão que me dá todos os arcos que vão ter extremidade lá no 210. Olha como que eu posso esquematizar isso aqui para entender. Ó. Então, eu faço aqui a circunferência trigonométrica, claro, tudo feito aqui rapidamente, por causa do tempo. Aqui está meu ponto A. Onde é que está 210? Gente, isto tem que estar na ponta da língua de vocês. A circunferência trigonométrica a gente precisa entender. 90 graus, 180 graus, o que é 210? 180 mais 30, tá? Então, mais ou menos aqui, certo? Ó, lembra? Esse ponto aqui é simétrico desse daqui, em relação ao centro. Então, se aqui subiu 30, aqui desceu 30. Então, aqui vai estar o meu 210 graus. Tudo bem? Então, o meu ponto P está onde? Aqui. Então, como é que eu escrevo essa expressão geral? Então, x é igual. Estou escrevendo a expressão que me dá o arco que tem extremidade aqui. Então, vai ser o quê? N vezes 360 graus, mais quanto? Mais 210 graus. Tudo bem? Bom, às vezes, pessoal, tá? Vocês vão, de repente, pesquisar em outros livros, vocês vão ver, talvez, outros vídeos, tá? Pode-se escrever da seguinte forma. Coloca primeiro a primeira determinação positiva, depois você escreve a quantidade de volta. Assim, né? Ou, ó, x é igual a 210 graus mais n vezes 360 graus. Tudo na mesma, ok? É a mesma coisa, tá bom? Vamos lá, um deles. Vamos pegar uma determinação desse arco. Eu quero achar um arco que seja côngruo a 210. Bom, aí você dá para n a quantidade que você quiser. Então lá, ó, um exemplo, eu vou colocar aqui, ó, um exemplo. Deixa eu colocar aqui um arco, né? Estou dentro do exemplo aqui. Vamos ver aqui um arco. Olha, então, um arco vai ser x, pego aqui, ó, n, vou pegar a segunda aqui, né, ó. Então, vai ser o quê? 210 graus, mais, aí você estabelece quantas voltas você quiser. Vou colocar aqui n igual a 10, porque fica fácil o cálculo. 10 vezes 360. Olha, se eu der 10 voltas aqui e parar aqui, eu estou achando um arco côngruo a 210. Portanto, é um arco que se encaixa nessa expressão aqui, ok? Aí vai ficar, então, x, que é igual a 210 graus, mais 3.600, que eu multipliquei por 10. Portanto, x vai ser igual a 3.810 graus. Significa o quê? Que um arco que tem 3.810 graus também tem extremidade aqui. Entenderam? Isso aqui é a expressão geral. Isso aqui me representa todos os arcos que tem extremidade aqui. Todas as determinações. Uma delas é essa daqui. Entendeu? Então, você pode achar quantas você quiser. Tá bom? É assim que eu escrevo a expressão geral. Essa expressão geral aqui é do arco que mede 210. Essa daqui é a expressão geral para qualquer arco trigonométrico. Expressão geral do arco que tem a primeira determinação 210. Aqui é a expressão geral para qualquer arco. Ó. Generalizei. Ó. A primeira determinação chamei de quê? De x0. Ok? A primeira determinação aqui é quem? É 210. Ó. 210. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? E se eu falei até agora de graus, eu também posso falar de radiano. É a mesma coisa. Porque um arco também pode ser medido em radiano. Qual é a vantagem de medir o arco em radiano? A vantagem é que eu posso calcular o comprimento do arco. Tudo bem? Como que ficaria tudo isso em radiano? Vamos lá, então. Gente, em radiano, olha, no lugar de 360 graus, 360 graus não é uma volta completa? Então, em radiano, uma volta completa tem 2π radiano. Então, basta você substituir o 360 por 2π.
radiano. Assim, por exemplo, ó, vamos pegar esse caso aqui mesmo, vamos lá, para vocês entenderem, em radiano. Então, eu vou pegar aqui a circunferência trigonométrica. Vamos lá agora, hein? Um pouquinho de trabalho agora, vamos lá. Ok? E eu quero que a primeira determinação seja 210. Estou pegando o mesmo exemplo. Tá? Então, o meu ponto P tem extremidade aqui, aqui. Porém, eu quero representar em radiano. 210 graus em radiano, vocês lembram? É outra coisa que vocês têm que saber, pessoal, tá? 210 graus em radiano, 210 não é 7 vezes 30? 7 vezes 3, 21. E 30 não é π sobre 6? Então, isso aqui vai ficar o quê? 7π sobre 6. Tranquilo? Então, esse ponto, a primeira determinação desse arco aqui, que tem extremidade aqui, em radiano, vai ser 7π sobre 6. Primeira determinação, na primeira volta. Certo? Bom, e as outras determinações? Basta eu ir acrescentando voltas. Só que agora estou falando radiano. E 360 graus, que é uma volta completa, em radiano é o quê? 2π. Portanto, como que fica a expressão geral desse arco que tem extremidade aqui? X é igual a quê? 2π vezes o quê? N. Vai ficar N vezes 2π. N, o número de volta, pessoal. 2π é cada uma das voltas. Tá? Então, ó, tem origem aqui. Deu uma volta completa, 2π. Duas voltas completas, 4π. 3 voltas completas, 6π. Não estou falando mais em grau agora. Tem lógica? Se fosse em grau, uma volta completa, 360. Duas voltas completas, 360 mais 360, 720. Estou falando em radiano. Uma volta completa, 2π. Mais uma volta completa, mais 2π. Então, são 4π. Então, 4π, pessoal, são duas voltas completas. Tá? Agora, eu quero escrever todos os arcos, todas as determinações dele. Então, fica x igual n vezes 2π. Mais quanto? Mais a primeira determinação, que é 7π sobre 6. Então, ficaria assim a expressão geral do arco que tem a primeira determinação aqui, no 7π sobre 6. Ok? Lembrando que isso aqui é a primeira determinação positiva, ó, primeira dp. Ok? Um exemplo. Vamos lá, vamos pegar aqui um arco. Ó. Um arco. Uma determinação, digamos assim, né? Vamos lá? Então, um arco significa um valor para x. Então, x é igual. Quantas voltas você quer? Pode ser 3 voltas. Então, vai ficar 3 vezes o quê? 2π mais a primeira determinação, que é 7π sobre 6. Então, agora estou trabalhando com radiano. Vamos lá? Então, como que fica isso aqui? Ó? 3 vezes 2, 6. Então, x é igual a 6π mais 7π sobre 6. Ó, tem que somar isso aqui. Ó. Não está em grau, então está um pouquinho mais complicado. Aí tem que saber trabalhar com a nossa matemática básica. Soma de fração. E já falamos muito sobre isso. Isso aqui não é uma quantidade inteira, ó, 6π. Aqui eu tenho 7/6 do π. Como é que eu somo? Rapidamente, pego 6, multiplica com esse e soma com esse, certo? Multiplica e soma. Então, significa que x vai ser igual, vamos lá, 6 vezes 6, 36, 36π. 36 mais 7, 43π sobre 6. 6 vezes 6, 36. 36 com 7, 43. 43π sobre 6. Ou seja, pessoal, 43π sobre 6 é uma determinação
do arco que tem extremidade aqui no ponto P. É uma medida que se encaixa nessa expressão aqui, ó. Eu simplesmente peguei esse N aqui e substituí por quanto? 3. Significa que eu estou dando 3 voltas na circunferência. 3 voltas completas. E andou mais 210, que em radiano é 7π/6. Então, o que é isso daqui? Isso aqui é uma determinação do arco. E qual determinação que é esta? Vamos lá? O N é igual a quanto? 3. Significa que eu dei quantas voltas? 3. Então, isso aqui é a terceira determinação? Não, pessoal, essa é a quarta determinação. Porque tem 3 voltas completas e mais 7π/6. Não parou aqui, parou aqui. Então, isso aqui, pessoal, é a quarta determinação. Positiva, claro. Determinação, tá? Positiva. Então, como é que eu cheguei nessa quarta determinação positiva? Multipliquei o 2π por 3 e somei a primeira determinação. Isso aqui é a primeira determinação positiva. Ok? Então, a primeira mais 3 voltas vai me dar a quarta determinação. Então, eu falei aqui em radiano, tá? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá um pouquinho bagunçado aqui, mas do jeito que eu vou falando, eu vou escrevendo aqui para vocês terem uma ideia. Quando eu coloco aqui um arco, pessoal, pode entender como uma determinação, ok? Fica ruim para eu escrever aqui. Aqui em cima também, ó, um arco eu posso entender como uma determinação do arco, ok? Tudo bem? Assim sendo, pessoal, eu posso fazer o caminho contrário. Se eu tenho uma determinação do arco, eu posso encontrar a sua primeira determinação. De que forma, pessoal? Vamos pensar então. Deixa eu ver se eu tenho tempo aqui nesse vídeo. Acho que eu não vou ter tempo, tá? Eu volto então com mais um vídeo, onde eu vou mostrar para vocês como é que se calcula a primeira determinação de um arco. Bom, o que eu fiz até agora? Então, conhecendo-se a primeira determinação de um arco, eu consigo escrever a expressão geral desse arco. Ok? Para isso, eu preciso conhecer a primeira determinação. Então, vou repetir. Se eu conheço a primeira determinação de um arco, eu consigo escrever a expressão geral desse arco. Ok? Que está aqui, por exemplo, ó, x igual n vezes 360 mais x0. Como vocês são muito dedicados, vocês vão procurar em outras literaturas, vão assistir outros vídeos, né, de outros professores. Geralmente eles não vão chamar de x, eles vão chamar de alfa. Você está chamando a medida da primeira determinação ou está utilizando uma letra do alfabeto grego para representar a medida da primeira determinação. Eu usei x, né? x0 para a primeira determinação e x para qualquer determinação. E lembrando, pessoal, já aproveitando aqui eu coloquei em grau, em radiano fica assim. Então, ó, x igual a n vezes 2π mais x0. Tá? Aqui ficaria em radiano, onde esse x0 é a primeira determinação. Aqui, por exemplo, ó, aqui, ó, x igual a 210 mais n vezes 360. Então, em radiano, fica o quê? X igual a 7π/6, né? Eu já fiz aqui embaixo, mais n vezes 2π. O senhor só me confunde. Tem hora que o senhor coloca a primeira determinação primeiro e depois coloca n vezes 2π ou n vezes 360 depois. Gente, isso não importa, a ordem das parcelas não altera a soma, ok? Tanto faz, fica a seu gosto. Tá bom, pessoal? Tá? O que eu vou fazer então no próximo vídeo? Vou fazer o caminho contrário. Você tem uma determinação do arco e eu vou encontrar a determinação, a primeira determinação positiva dele, ok? Gente, a história é longa porque eu preciso falar das determinações negativas ainda, tá?
É um pouquinho longa a história, mas tudo bem, tá bom? Então até o próximo vídeo, pessoal.